Sabe o que acontece quando um grupo de pessoas espera por uma mudança por 16 anos? Nesse caso, a resposta não foi desânimo, não. Foi uma reviravolta e tanto que vale muito a pena a gente conhecer. A gente está falando aqui de jornalistas do serviço público lá no estado da Paraíba. Um grupo que viveu na pele essa espera de mais de uma década e meia por um pingo de reconhecimento. E o que veio no final dessa espera toda? Uma vitória. E que vitória! Uma correção salarial que virou um marco, um momento histórico para a categoria. Bora entender como é que isso foi possível? Ok, vamos mergulhar de cabeça nessa história. Imagina só, depois de mais de 15 anos com os salários completamente congelados, os jornalistas da Paraíba resolveram que era hora de lutar por igualdade e valorização. E essa luta mudou tudo. Para a gente entender direitinho essa jornada, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai ver como era esse congelamento de 16 anos. Depois, o caminho que levou à negociação, o acordo histórico que foi fechado, o impacto disso em números e, por fim, por que essa vitória é tão importante. Bom, todo problema tem um ponto de partida, né? E o dessa história foi um congelamento de salários que durou longos 16 anos e criou uma diferença, assim, gigantesca dentro da própria categoria. A situação era francamente crítica. Pensa bem, de 2009 a 2025, por 16 anos, simplesmente não teve nenhum reajuste, nenhuma conversa. Chegou ao ponto do salário base desses profissionais ser exatamente o mesmo valor do salário mínimo nacional. Foi só lá no finalzinho de 2025 que uma luzinha apareceu no fim do túnel. E essa disparidade era gritante. De um lado, você tinha jornalistas do Estado com salário base de pouco mais de R$ 1.500, do outro, os colegas da empresa paraibana de comunicação, a EPC, com salário inicial de mais que o dobro. Era a mesma função para o mesmo governo, mas com uma grana completamente diferente no fim do mês. Então, fica a pergunta: como é que se quebra um gelo, um impasse que durou 16 anos? A resposta, nesse caso, está no jeito que a negociação foi conduzida e como o diálogo finalmente foi reaberto. E aqui vem um dado que é até meio chocante, de tão rápido. 6 meses. É isso mesmo. Depois de 16 anos de silêncio total, bastaram 6 meses de negociação intensa, com estudo, com dado, com articulação, para se chegar numa solução. E quais foram os argumentos que dessa vez funcionaram? O sindicato foi muito estratégico. Primeiro, mostrou que o grupo era pequeno, só 121 pessoas, ou seja, o impacto no orçamento seria baixo. Depois, bateu na tecla de que era uma correção histórica, uma questão de justiça. E, numa jogada muito inteligente, conectou a valorização do salário com a necessidade de capacitação para os novos desafios, como a inteligência artificial. E essa estratégia, ela deu mais do que certo. O resultado foi um acordo histórico. Vamos dar uma olhada nos detalhes dele agora. As palavras do próprio governador, João Azevedo, mostram a mudança de tom. Ele fala em isonomia, em respeito, em compromisso. Isso é um reconhecimento oficial do papel desses profissionais, uma mudança clara na forma como o governo via a categoria. O acordo se baseia em 3 pilares principais. Primeiro, claro, a equiparação salarial, que era a grande demanda. Segundo, o investimento de verdade em desenvolvimento, com bolsa de pós-graduação. E terceiro, a garantia de que aquele congelamento não ia acontecer de novo, estabelecendo uma data fixa todo ano para reajuste. Conversa é bom, mas são os números que mostram o tamanho real da mudança. E olha, os resultados concretos aqui são de cair o queixo. O antes e depois aqui é a prova viva. A tabela antiga, a de cima, mostrava uma carreira que começava no salário mínimo. Já a nova tabela embaixo estabelece valores iniciais bem acima dos R$ 3.000. A imagem por si só já mostra o tamanho da conquista. Mas se a gente fosse resumir essa mudança toda em um único número, seria este: um reajuste médio de cerca de 107%. Gente, é mais do que dobrar o salário base. Um aumento desse tamanho é uma coisa raríssima e mostra a dimensão da correção que foi feita. E quem ganhou com tudo isso? A resposta é bem mais ampla do que parece. A medida não beneficiou só quem está na ativa, não. Ela alcançou também os inativos e os pensionistas, corrigindo uma injustiça que se arrastava por toda a carreira e ia até depois da aposentadoria. Mas no final das contas, por que essa vitória que aconteceu lá na Paraíba é tão importante? O impacto dela vai muito além das fronteiras do estado. O ponto central aqui é entender que isso não é só sobre dinheiro.
É sobre reconhecer o valor do jornalismo no serviço público, é o Estado admitindo uma falha histórica e, ao mesmo tempo, investindo na qualificação dos seus profissionais para garantir uma comunicação pública de qualidade lá na frente. E essa fala do presidente do sindicato, Jorge Galdino, basicamente entrega a receita do bolo. Não foi na base do conflito. Foi uma negociação com respeito, com dados, com diálogo, paciência e bom senso. É um modelo que mostra que existe um caminho construtivo para resolver disputas. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história dos jornalistas da Paraíba prova o poder que um diálogo baseado em fatos tem. Então fica a pergunta no ar. Se uma conversa apoiada em dados resolveu um impasse de 16 anos, quantos outros problemas, que hoje parecem sem solução, poderiam ser resolvidos do mesmo jeito?